Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, aqui estou gravando um debate que eu tive com um protestante no WhatsApp, um adventista, um debate informal, claro. Os dois primeiros áudios ele vai falar sobre o sábado, que nós começamos falando sobre o sábado. Depois ele vai começar a dizer que a Igreja Católica mente e engana. E depois eu vou também falar para ele que eles também, se eles acusam a Igreja Católica de mentira, eu também poderia acusá-los de mentira e de enganos, porque eles fazem isso constantemente. Porém, quando você for escutando os áudios, você vai compreendendo mais ou menos o que eu estava querendo dizer, porque ele fala da Igreja Católica de uma maneira agressiva, eu também falo um pouco duro com ele. Apesar dele usar nos áudios dele a palavra, a conversa assim mansa, meio maciota, mas a gente percebe a tentativa de falar que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, como eles sempre fazem. Os adventistas do sétimo dia, eles têm uma convicção, interpretando erroneamente o Apocalipse, que a segunda mulher, que é uma cidade, não é uma igreja, do Apocalipse, que é a prostituta do Apocalipse, para eles é a Igreja Católica. Mas vamos lá, eu vou soltar aqui os áudios dele e logo depois vocês vão entendendo por quê. Tem um momento que eu vou falar sobre Moisés, porque ele diz que a gente usa a Bíblia para falar coisas que a Bíblia não diz. E eles também fazem isso com Moisés e com Jesus, a respeito de dizer que Jesus e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Vamos lá. Meu amigo, pesquisa no seu computador quantos sábados existem na Bíblia. Eu fiz uma pesquisa, deu 153. Procure quantas vezes tem a palavra domingo. Nenhuma. E o único dia que diz o dia do Senhor, vocês aproveitem e botam lá no rodapé da Bíblia, que só pode ser o domingo. Como? Se o próprio Jesus Cristo profetizou que Jerusalém seria destruída 40 anos depois dele subir para o céu. E quando Jerusalém estivesse prestes a ser destruída, os discípulos deviam orar para que não acontecesse durante o sábado, porque o povo de Deus ia estar reunido adorando ao Senhor. E você viu que Maria guardava o sábado. Paulo fazia tendas de domingo a sexta, no primeiro dia, porque não existe essa palavra domingo na Bíblia, de domingo a sexta, e no sábado ele ia pregar o Evangelho. Então, meu irmão, não existe como o domingo ser dia de santo, porque Deus nunca santificou. Me mostre Jesus dizendo, de hoje em diante, o santo domingo vai ser o domingo, o santo dia do repouso vai ser... Diga isso, mostre na Bíblia Jesus dizendo isso. Paulo, qualquer discípulo de Jesus dizendo isso, que de hoje em diante, o domingo, só porque fizeram uma cerimônia de lava-pés e de comer o pão num sábado à noite, que já é o primeiro dia da semana, isso vai agora santificar o domingo e apagar toda a lei de Deus dos 10 mandamentos e para toda a eternidade. Dizem Isaías 66, 22, 23, que todos adorarão a Jesus na nova terra no santo sábado. Então, do Gênesis ao Apocalipse é sábado e na nova terra é sábado. Então, o domingo é uma instituição falida, uma instituição feita por homens. Constantino, imperador de Roma, nem cristão era, fingia que era cristão. Ele, na verdade, era um pagão que adorava o sol. E o dia do sol é o domingo, Sunday em inglês, Sonntag em alemão. Continua, só no domingo que inventaram esse negócio de Dominica, mas esse Dominica é dia do sol, Mica é dia do sol, não é o dia do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Paz e graça de Jesus para você, meu irmão. Que você entenda a verdade e que eu vou lhe dizer o seguinte, o cristianismo passou por 7 fases. Está na 7ª fase, que é a igreja remanescente, a igreja de Laodiceia, que está pregando que os 10 mandamentos da lei de Deus ainda estão em vigor. Veja lá, Apocalipse 14, viu? Apocalipse 14 é a mensagem, as 3 mensagens angélicas que o povo de Deus deve pregar ao mundo inteiro. Certo? Vai haver um juízo, para haver um juízo precisa de um juiz, um advogado, um promotor e um réu. Você sabe quem é o juiz é Deus, o advogado é Jesus Cristo, o promotor é o diabo e o réu são os pecadores, Então, como é que vai haver um juízo se ninguém tiver quebrado uma lei? Se ninguém tiver desobedecido nada, ninguém errou?
Então, a lei de Deus é eterna. Veja, Salmo 119, 142 diz assim: a justiça de Deus é uma justiça eterna. E a sua lei, os 10 mandamentos, é a própria verdade. Fico aqui, não vou discutir com você. Eu sei que você está com a cabeça cheia de informações, mas estão deturpadas, infelizmente. E eu quero te pedir perdão se eu te ofendi em algum momento, mas eu tenho plena convicção de que as 7 fases do cristianismo, a Igreja Católica passou por esses períodos aí, dizendo ser a Igreja de Deus, mas criando heresias, como a infalibilidade do Papa, que Maria salva, essas coisas aí. E a Igreja de Cristo nunca pregou nenhuma doutrina errada. Sempre a doutrina verdadeira. Os 10 mandamentos são verdadeiros e a volta de Jesus é o que interessa. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine muito, viu? Bom, um cidadão que era da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar o livro de Daniel e, vendo aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele fez os cálculos e chegou em 1844, primeiramente antes, depois 1844. E ele acreditava que era a volta de Jesus, certo? Na verdade, era a mudança de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial, porque o santuário aqui da terra era só uma figura do santuário celestial, certo? Então, como os cristãos daquela época, os cristãos batistas, metodistas, luteranos, anglicanos, americanos, todos começaram a ouvir a profecia explicada por Guilherme Miller e começaram a se preparar para a volta de Jesus naquela época, os jornais da Europa e dos Estados Unidos começaram a chamar aquelas pessoas que estavam se preparando para a volta de Jesus de adventistas, entendeu? Não era uma igreja adventista organizada, era apenas um povão que estava pregando a volta de Jesus, mas estava equivocado quanto à data. Você lê aí Apocalipse 10, versículo 10 e 11, que o livrinho foi comido e na boca era doce como mel e no estômago amargo como fel. Ou seja, aconteceria que essa profecia seria estudada e não seria entendida direito, então haveria uma grande decepção, certo? Depois dessa decepção, no verso 11, Deus diz assim: agora importa que profetizes de novo, continues profetizando a todas as nações, tribos, línguas. Entendeu? É isso aí. Então foi aí que surgiu aí a Igreja Adventista. Algumas pessoas só continuaram orando, estudando, e Deus mostrou, o Espírito Santo revelou para aqueles poucos irmãos que realmente ali era a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial. Não era a volta de Jesus. E eles continuaram pregando a volta de Jesus. E hoje a Igreja Adventista está em 212 países do mundo. Tem poucos membros, né? Apenas em torno de 23 milhões de adventistas no mundo, né? Mas o povo de Deus sempre foi menos mesmo, né? E porque a porta é estreita, né? A porta é estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que vão por ele. Que Deus te abençoe. Então veja, aqui ele falou algumas coisas, falou da falsa profecia do fim do mundo, que não conseguiram adivinhar, e aí veio com a desculpa daquele rolinho do livro do Apocalipse, que na boca é doce como mel e na barriga era amargo, ou seja, o amargo na barriga seria a falha, o erro da interpretação da profecia, né? Como se Deus falasse algo e depois voltasse atrás. Mas vamos lá, eu vou soltar aqui, ele me pediu para mostrar na Bíblia onde tem Jesus dizendo que o domingo é o dia do Senhor, e eu pedi para mostrar na Bíblia algumas coisas que, segundo os adventistas, mas na verdade não é, a Bíblia não fala disso. Então vamos lá, vou soltar meu áudio aqui. E a partir de agora eu vou tentar deixar os áudios falarem aqui mesmo, não eu ficar comentando. Estou falando aí de Constantino, eu queria que o senhor me respondesse duas coisas aí importantes, né? E eu me torno até adventista, viu? Eu deixo a igreja e me torno adventista. Me mostre na Bíblia
onde foi que Moisés foi ressuscitado? Mostre na Bíblia, livro de Gênesis a Apocalipse, livro, capítulo e versículo na Bíblia, onde diz que Moisés foi ressuscitado por Jesus. E também me mostre na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, livro, capítulo e versículo, onde Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. E outra coisa, o Senhor diz aí que Constantino foi quem fundou a Igreja Católica, ou paganizou, ou prostituiu a Igreja Católica. Eu estava escutando um debate de dois pastores, um que acredita na Trindade, e você é adventista, você acredita na Trindade, e outro que não acredita na Trindade. O que não acredita na Trindade disse que a doutrina da Trindade foi inventada por Constantino no concílio de Nicéia que Constantino convocou. Aí eu pergunto ao Senhor, o Senhor acredita na Trindade? Se o Senhor acredita na Trindade, então o Senhor acredita na doutrina que foi inventada pela Igreja Católica no concílio que foi convocado por Constantino. Me diga aí, me responda essas três questões. Onde Moisés foi ressuscitado? Onde é que diz que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? E se o Senhor acredita na Trindade, o Senhor acredita na doutrina trinitariana que foi criada no concílio de Nicéia por Constantino, pelo Constantino que convocou o concílio? Me responda essas três perguntas aí. E aqui eu vou trazer mais dois áudios. Desculpe, eu até disse que não ia comentar, mas alguns áudios talvez falem ainda sobre assuntos anteriores lá no início do debate, tá? E aqui eu estou focando mais no sábado. Quando Jesus entrou no Santo dos Santos, foi quando ele entrou no céu, irmão. Foi quando ele entrou no céu. E Jesus não entrou no céu em 1800, não. Jesus entrou no céu quando ele ressuscitou. Olha, no domingo. Ele ressuscitou no domingo. Ressuscitou no domingo. E aí ele já entra na eternidade. O céu não é um lugar feito eu estou aqui na sala da minha casa e eu saio da sala e vou para a cozinha. Não é assim, Jesus saiu da terra, a sala é a terra e a cozinha é o céu. Não é um lugar físico. Jesus saiu do mundo material e entrou no mundo espiritual. Ressuscitou para não mais morrer. Então ele entrou no Santo dos Santos. Só o senhor ler lá Hebreus capítulo 7, 8 e 9. Ele entra no Santo dos Santos e está lá no Santo dos Santos como sumo e eterno sacerdote. Existia o sumo sacerdote que entrava na antiga aliança no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer um sacrifício. E Jesus é esse sumo eterno sacerdote que entrou no céu, no santuário celeste, no Santo dos Santos, uma vez por todas e apresenta lá o sacrifício eterno da eterna aliança. Apocalipse capítulo 5. Eis que eu vi à direita do trono um cordeiro de pé como imolado. Ou seja, João estava vendo Jesus, sumo e eterno sacerdote, vítima pascal e oferecendo-se ao Pai. Então Jesus entra no Santo dos Santos. Não tem essa de Santo dos Santos que entrou em 1800 e poucos para fazer o juízo investigativo e Irmão, saia dessa, irmão. Saia dessa enquanto é cedo. Isso é o que Paulo chama de doutrinas de demônios. As pessoas ficaram ansiosas, querendo ouvir doutrinas, juntaram para si mestres que começaram a trazer doutrinas novas, porque ficava com o ouvido como se sentindo um comichão, querendo ouvir novidade. E essas são as novidades. Jesus vai voltar? Aí vai voltar. Não aconteceu, fracassou. Se tivesse acertado, ia dizer, eita, era o povo de Deus que acertou a volta de Jesus. Como não existe ninguém que vá acertar o dia que Jesus voltou, aí agora alguns irmãos foram orar e o Espírito Santo revelou que era a mudança do lugar. Jesus saiu do santo e entrou no Santo dos Santos, santuário celeste, para começar o juízo investigativo. Isso tudo é conversa furada. Isso é sofisma, embuste, entendeu? E eu é que peço perdão aí, né? Porque o meu timbre de voz é assim. Quando eu vou pregar na igreja, os irmãos têm que baixar o microfone, ou senão eu tenho que pregar sem microfone. Porque o meu timbre de voz é assim, um timbre de voz falo alto, falo assim, é realmente uma voz de taquara rachada. Aí eu peço perdão ao senhor aí, se de alguma forma eu ofendi o senhor. Mas saia dessa aí, viu? Essa aí isso é barca furada. Viu? Juízo investigativo, isso é barca furada. Aí depois desse áudio eu mandei para ele um estudo básico sobre o sábado e eu vou deixar na descrição do vídeo esse estudo para quem quiser, né? É um texto pequenininho, mas que eu deixei para ajudar na meditação. E depois desse meu áudio ele mandou mais 3 áudios. Eu vou deixar os 3 áudios dele que ele mandou e depois eu apresento
os meus argumentos. Vamos lá, vou soltar os áudios dele, vou deixar o estudo na descrição, tá? Quanta enrolação para querer pisar o santo sábado que Deus descansou, abençoou e santificou. E Jesus nunca disse para mudar para outro dia. Quanta enrolação para querer santificar um dia que Deus nunca santificou. Não existe uma palavra só de Jesus, de Deus ou de qualquer dos apóstolos mandando santificar o primeiro dia da semana. Tire isso da cabeça, meu irmão. Isso tudo é enrolação, isso tudo é artimanha satânica para enganar os cristãos. Viu? Olha só, porque eles no primeiro dia da semana estavam partindo o pão. Partir o pão, meu irmão, naquele tempo era sentar à mesa para comer. O almoço e janta daquele povo naquele tempo era pão integral, pão e água praticamente, pão e vinho, né? Suco de uva. Não era partir o pão no sentido de fazer uma cerimônia religiosa, não. É partir o pão. Vamos sentar à mesa aqui, vamos comer. É isso. Não é partir o pão religiosamente, fazendo um culto, fazendo uma adoração, não. Pelas caridades, quanta enrolação para querer jogar uma santidade em cima de um dia que Deus nunca santificou. Que pena. Satanás engana tanta gente assim, né? Me mostre um texto, Jesus dizendo, doravante, agora vamos descansar no domingo, no primeiro dia da semana. Ou Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo falando isso. Não existe, meu irmão, que pena, né? Não existe. Nunca Deus abençoou e santificou o primeiro dia da semana como dia de descanso. Sempre foi o sábado, o sétimo dia da semana. Vá para Tel Aviv, vá para Israel hoje, pega um avião aí, um voo aí de Teresina ou Fortaleza para Tel Aviv. Na sexta-feira de tardezinha, todos os judeus estão se recolhendo em casa e deixando seus trabalhos. Eles exageram até na guarda do sábado, de um jeito que eles na sexta-feira, se passar de uma milha do trabalho para casa, deixa o carro no meio do caminho e vai para casa, termina de chegar a pé. Os judeus têm assim, uns exageros, né? Eles fizeram 613 mandamentos para melhorar a santificação do sábado, coisa que Deus nunca pediu. Então isso é extremismo, né? O diabo tem 2 métodos de perder muita gente, levar muita gente para o inferno. Para a perdição eterna, né? Porque o inferno é sepultura, né? Sheol, Hades é sepultura, 7 palmos debaixo do chão. Então, mas ele quer que as pessoas não se salvem, né? Então para uns ele coloca tanto fervor exagerado, que é chamado de extremismo, fanatismo. E esses estão tão perdidos como aqueles que não querem saber de Deus nem acreditam em Deus. Para ser salvo é preciso que nós aceitemos Jesus como Senhor, Salvador, né? Que morreu por nós, e Senhor da nossa vida. Senhor da minha vida é aquele que manda em mim. O que Ele manda eu obedeço. Entendeu? Então dizer que Jesus é seu Salvador e Senhor. Se você não guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, você está se enganando e tentando enganar Deus. Eu vou colocar aqui alguns áudios que eu mandei. O primeiro, respondendo a um texto que ele fala, né, da senhora Ellen White, que deixou claro que os maiores perseguidores, ele manda um texto dizendo que Ellen White disse que os maiores perseguidores dos adventistas seriam os ex-adventistas. A Igreja Católica é um Estado. Aí ele diz país chamado de Vaticano. Esse país, Vaticano, tem investigadores, veja, polícias, espiões, soldados, generais. Aí ele diz, né, faz uma acusação aqui bem séria, os jesuítas, por exemplo, penetram nas igrejas evangélicas para destruí-las. Esse é o seu caso. Ele está dizendo que eu sou um jesuíta, né, que penetra nas igrejas evangélicas. Eu nunca fui na igreja evangélica. Entrou na adventista a mando do diabo para depois sair e dar esse falso testemunho. Uma católica perguntou a um padre, o que significa o Apocalipse? Aí o padre disse, vai ler São Mateus. Esse Apocalipse não foi feito para ninguém entender. Isso é história, ninguém disse isso. Quando eu mandei para ele um testemunho de uma adventista que se converteu a católico, aí ele pensou que era o meu testemunho, pensou que aquele
rapaz adventista que se tornou católico, era meu testemunho, e ele estava dizendo que eu estava agindo como os jesuítas, entrando nas igrejas, se tornando adventista, para depois dar um falso testemunho contra o adventismo. Aí aqui eu mando meu áudio. Bom dia, meu amigo. Eu acho que você realmente é uma pessoa que está com a mente atrofiada. Como diz as escrituras, né? Está com a mente cauterizada, né? Como que por um fogo, né? Que queima, que cauteriza a mente e não consegue ouvir as coisas. Porque esse testemunho aí que eu passei para você, que você está dizendo aí que eu entrei na igreja adventista amando do diabo para depois sair e dar esse falso testemunho, não foi eu não, meu amigo. Esse testemunho aí não é meu não. Eu nunca entrei numa igreja adventista, viu? Nunca entrei, nem assim, para passar pela porta para entrar. Eu nunca entrei, porque eu consigo identificar as seitas, fácil. Eu só não, né? Todos os protestantes também deixa muito claro que a igreja adventista é uma seita, das piores que tem, porque Ellen White está acima das escrituras, entendeu? Então não foi eu que saí, não. Então se essa é a narrativa de vocês, né? Então quando um católico sai da igreja católica e vai para a adventista, ele encontrou Jesus, encontrou a verdade. Agora, quando um adventista ou um protestante sai da igreja e volta para a igreja católica, ele foi um enviado do diabo, que se tornou protestante, e depois saiu para falar mal do protestantismo. Essa é a tática de vocês, né? É incrível, né? É incrível como vocês dão maior poder ao demônio do que dão a Deus, né? Mas é isso, o que esperar de uma seita que acredita no profetismo de uma mulher que levou uma pedrada na cabeça e depois começou a profetizar essas lorotas aí. Infelizmente. Desculpa assim falar desse jeito, mas eu preciso ser sincero porque Jesus disse que a verdade liberta. Se você fizer um estudo sincero e honesto, sem se deixar influenciar por Ellen White, você vai ver que partir o pão nas casas era exatamente se reunir em culto. Basta você ler a primeira carta de São Paulo aos Romanos no capítulo 11. Leia a primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, e você vai ver que para a fração do pão significa exatamente repetir aquilo que Jesus fez na última ceia junto com seus apóstolos. Celebrar a Páscoa, não mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã. Porque na Páscoa judaica matava-se um cordeiro, um animalzinho. E na Páscoa cristã, Jesus é o cordeiro imolado, né, de forma incruenta no altar. E aí, esse mesmo Jesus mandou fazer isso. E Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 11, aquilo que eu mesmo recebi do Senhor, eu vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Isto é, dizendo, entregando aos seus apóstolos, isto é o meu corpo. Da mesma forma, tomou o cálice e disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E ele vai dizer, e quem come, Paulo diz, e quem come e bebe deste pão, sem discernir que é o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aí sim eu digo que é enrolada para ficar com Ellen White, porque Jesus celebrou a última ceia com seus apóstolos, e era a Páscoa judaica que se converte em Páscoa cristã, sem mais animal para ser morto, Cristo mesmo é que se oferece. E aí só você lê, carta aos Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11, se mudou o sacerdócio, mudou também a lei muda, né? A lei mudou ali. Claro que aí sim, aí eu concordo. É a lei cerimonial, a lei de rito, a lei de oferenda, a lei do sacrifício, não a lei moral. Hebreus 7 não vai estar falando da lei moral, vai estar falando do rito. E o rito judaico da Páscoa foi mudado para o rito cristão, celebrado segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, Gênesis 14, acho que 17, 18 e 19, vai dizer lá, Melquisedeque ofereceu ao Senhor pão e vinho. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque e oferece pão e vinho na última ceia. Os apóstolos fazem a mesma coisa, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, se eu não estou enganado. Então aí sim é que é enrolada para se manter no judaísmo. Porque o Senhor não se converte para o judaísmo, não se torna judeu.
tem os chamados judeus messiânicos, que acreditaram em Jesus, mas eles não são a igreja de Cristo não, viu? Eles são uns aí que estão ainda aprendendo a descobrir que Jesus é o Messias, aí eles acreditaram, mas em breve se converterão para a Santa Igreja de Cristo. E aí ele se arrogou, né, de ser guardião dos mandamentos, a igreja adventista. Aí eu mandei um texto de São Tiago, capítulo 2, e agora o meu áudio aqui respondendo a ele, né? Irmão, eu percebo que o Senhor realmente, assim, é fanático, né? Sabe por quê? Porque o Senhor está pedindo para eu ir lá para Israel para ver os judeus guardar o sábado. O Senhor está querendo que eu dê crédito aos judeus que mataram Jesus, porque foram os judeus que mataram Jesus. O Senhor sabe disso, né? O Senhor sabe que foi os judeus que disseram que Jesus e os apóstolos estavam quebrando o sábado. O Senhor sabe que eles mataram Jesus por causa disso, não foi? Eles mataram Jesus porque eles acusavam Jesus e os apóstolos de quebrar o sábado. Inclusive, quando Jesus e os apóstolos passavam por uma plantação de trigo, os apóstolos começaram a pegar algumas espigas de trigo, debulhar e comer essas espigas de trigo. Os fariseus, os judeus que o Senhor está mandando eu ir lá, pegar o exemplo deles. Os judeus disseram que os apóstolos estavam quebrando o sábado. Só que existe uma lei lá em Levítico que vai dizer que se uma pessoa está viajando, mesmo que seja em dia de sábado, e passe por uma plantação de trigo, e passe por uma plantação de uvas, ele pode colher com a mão e comer o quanto ele quiser, e ele não vai estar pecando contra o mandamento. Mas mesmo assim eles acusavam Jesus e os apóstolos de quebrarem o sábado. Jesus fazia uma cura, um milagre, um prodígio, um sinal, uma salvação, porque ele veio para isso. João diz na sua primeira carta que ele veio para destruir as obras de Satanás. Então ele veio libertar o homem das garras de Satanás. E aí os judeus condenaram Jesus porque acusaram Jesus de quebrar os mandamentos. Coisa que o Senhor está fazendo exatamente igual comigo. Mas veja aí o que São Tiago vai dizer, né, para o Senhor, acho que o Senhor pensa que o Senhor é o homem que mais guarda os mandamentos, ou seja, os adventistas são aquele povo de Deus que guarda os mandamentos. Veja o que São Tiago diz aí. São Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Veja o que ele diz assim. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, torna-se-á culpado de toda a lei. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Êxodo 20, verso 13 e seguintes. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, tornar-te-ás transgressor da lei. Olha, se o Senhor guarda o sábado, assim como os judeus, de maneira, fiel, né? Como eu vejo a fidelidade que eu já vi tantos adventistas trabalhando no sábado, aí depois vem com a desculpinha de dizendo que é para ajudar a igreja, que é para fazer isso, aquilo, outro. Na antiga aliança não tinha isso não. Nem era para, não podia trabalhar para nada, nem para ajudar na igreja poderia, né? Apesar que alguns que trabalhavam no sábado, os levitas, né? Aquele da tribo de Levi que trabalhava no sábado para o culto, o Senhor diz que fazendo os serviços do culto, eles quebravam o sábado, né? Então, vocês dizem que guardam os mandamentos. Será que vocês guardam todos os mandamentos? Será que vocês não pecam contra nenhum mandamento? Aí depois o Senhor vem dizer, não, a salvação é em Jesus. Não, para vocês adventistas, a salvação é segundo o pelagianismo. É cumprir as leis feitas os fariseus. Cumprir as leis. Se Jesus voltasse hoje e continuasse habitando no meio de nós, andando no meio de nós, com certeza a igreja adventista iria matar Jesus de novo, porque iria acusar Jesus de quebrar o sábado. Iria acusar Jesus de quebrar o sábado, iria acusar os apóstolos de quebrar o sábado, iria matar Jesus de novo. Tenho certeza absoluta. Eu vou soltar aqui novamente o último áudio dele, porque aí o meu áudio responde, aí fica mais claro do que o que eu estou falando. Porque como ele soltou 3 áudios iguais e depois eu soltei 3 também, aí pode ficar um pouco desconecto, né? Mas vamos lá, vou saltar aqui de novo dele. Deus escreveu em pedras os 10 mandamentos porque esses 10 mandamentos são eternos. Deus não muda. Deus não muda e nele não há nem aparência de mudança, nem sombra de mudança. Deus é eterno. E a lei de Deus é eterna. Você vê lá em Salmo 119, 142, a justiça de Deus é eterna e a sua lei é a própria verdade.
Deus não muda. Deus não é como nós que muda de conversa, muda de palavra, faz um negócio e amanhã desmancha, não. Mas que ele escreveu com o próprio dedo, Êxodo 31:18, nas tábuas, e diz na Bíblia que agora ele quer escrever nos nossos corações os 10 mandamentos, ele quer escrever nos corações dos seus discípulos. Eu vou pegar o texto bíblico e mandar para você. Viu? Aí ele mandou o texto de Hebreus 10, que vai dizer que está citando Jeremias 31, quando diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Aí, primeiro em pedras e agora nos corações, ele está dizendo, né? Aí eu peguei Colossenses, né? Peguei Lucas 16, 15 e 16, e depois Colossenses 2, 16. Aí eu mandei o áudio para ele. Esse é o meu áudio, escuta aí. Oi, irmão. O Senhor está dizendo que Deus não muda. E, de fato, Deus não muda, né? Quando diz aí, na carta aos Hebreus, que você mandou para mim, capítulo 10, verso 16 e 17, ele citando a promessa da nova aliança, em Jeremias 31, ele vai dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Primeiro em pedras, como você disse aí no seu áudio, que foi Deus escreveu com o seu próprio dedo em pedras, eu acredito lá, e agora nos corações. Não, ele já escreveu em pedras e escreveu no coração as leis. Só que a lei de Cristo é uma lei nova, é uma aliança nova. Veja o que diz aí Lucas, capítulo 16, verso 15 e 16. Diz assim: Jesus disse-lhes: vós procurais parecer justos aos olhos dos homens. É isso que os adventistas fazem. Eles procuram parecer justo aos olhos dos homens. Mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Então, isso que para vocês é tão elevado, o sábado, né? Ser observador do sábado. Para os adventistas, isso é o símbolo, vamos dizer assim, que é o selo daqueles que guardam os mandamentos de Deus, é guardar o sábado. Só que eu mostrei lá em Santiago, Santiago capítulo, um pouquinho atrás, capítulo 2 de Santiago, versículo 10, ele vai dizer: pois quem guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda a lei. Então vocês dizem guardar o sábado, mas será que vocês guardam todos os mandamentos? Porque o que adianta guardar o sábado, coisa que eu sei que vocês não guardam, porque eu já percebi, né, já vi, vocês pecam no sábado, vocês fazem coisas no sábado que era proibido de se fazer ao povo de Deus da antiga aliança, e aí vocês fazem. E tudo isso para tentar aparecer, para tentar mostrar para o mundo que vocês são pessoas elevadas espiritualmente, como sendo aqueles que são os guardião da moral, né? Guardião dos mandamentos. Veja aí o que Jesus está dizendo, né? Lucas 16, versículo 15. Jesus disse-lhes: vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens, guardar o sábado, né, ser o guardião do sábado, é abominável aos olhos de Deus, né? A lei e os profetas, veja só, presta atenção. A lei, aqui não está falando de lei cerimonial não, viu? Lucas 16, 16 está dizendo: a lei e os profetas, ou seja, o livro, a Torá, os 5 primeiros mandamentos, os 5 primeiros livros da lei e os profetas, ele vai dizer, duraram, veja, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, ali agora em Cristo, desde então é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para entrar nele, né, para aí entrar. Aí você diz: não é não. Veja agora Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, o que é que Paulo vai dizer: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso, luas novas e sábados, tudo isso
não é mais que sombra do que deveria vir. E a realidade é Cristo. Cristo é a realidade. Cristo. E Jesus disse: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o mandamento da caridade, o mandamento do amor, o mandamento que São Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 10, vai dizer que a caridade, ou seja, o amor verdadeiro, o ágape, o amor de Deus, cumpre plenamente toda a lei. O amor cumpre plenamente toda a lei. Mas vocês, para ficarem bem-quistos, bem vistos diante dos homens, né, porque vocês querem agradar os homens, aí vocês dizem que o sábado, que vocês são os guardiões da lei, que vocês são os guardiões dos mandamentos, porque vocês guardam o sábado, quando na verdade tudo isso é para que vocês fiquem bem vistos, né, aos olhos dos homens. Mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. É isso aí. Olha, irmão, para concluir, segundo áudio sobre essa questão da lei, né? Veja aí, um mestre da lei, viu? Assim como o Senhor, mestre da lei, que o Senhor, os adventistas são os mestres da lei dos dias atuais. Veja a pergunta que vocês fizeram a Jesus, os mestres da lei, da época de Jesus, e agora vocês fazem a mesma coisa. Veja se ele perguntou, veja se o mestre da lei perguntou se o sábado era o maior mandamento da lei de Deus. Veja aí, vamos lá. Veja aí, viu? Olha, Mateus capítulo 22, verso 36 e seguintes, até o 46. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O maior mandamento da lei não é guardar o sábado não, viu? Não é guardar o sábado não. Ele está dizendo aqui que é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todo o teu espírito, né? Deuteronômio 6, verso 5. Versículo 38 de Mateus 22. É dito o seguinte: este é o maior e o primeiro mandamento, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, 18. Veja, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo que o segundo mandamento é o sábado. O sábado não é o primeiro mandamento, o sábado não é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O segundo mandamento é o sábado? Não. Ele está dizendo que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, verso 18. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo que nesses mandamentos, nos dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, se resume toda a lei e os profetas. Inclusive está aí o sábado judaico. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: que pensais vós de Cristo? Veja, Jesus pergunta: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então prosseguiu Jesus? Olha, veja, como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sob inspiração do Espírito, chamava o Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chamava Senhor, como ele é seu filho? Ninguém pôde lhe responder nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Ou seja, os fariseus eram como vocês, os guardiões da fé, os guardiões da lei, os guardiões dos mandamentos, mas não sabiam o básico, porque eles diziam que o Messias era filho de Davi, e nós sabemos que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne, porque ele se encarnou a partir de uma judia, Maria de Nazaré. Porém, Jesus não é filho de Davi no sentido de que ele é um homem como qualquer outro. Porque, na verdade, como é que Davi poderia dizer que Jesus é Senhor dele se ele fosse pai de Jesus? Porque, segundo a lei judaica, o pai é sempre superior ao filho. E aí,
Jesus deixa muito claro para eles: olha, na verdade, o Messias é filho de Deus. João, capítulo 1, verso 18. O Filho unigênito revelou o Pai. Então, os mandamentos, meu amigo, se resumem em 2 preceitos. Jesus nos deixou 2 preceitos que faz com que nós compramos todos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram abolidos, mas eles se resumem nos 2 mandamentos que Jesus deixou. E amar a Deus é exatamente guardar um dia para celebrá-lo, para cultuá-lo, para adorá-lo. E esse dia para o povo cristão é o dia da ressurreição do Cristo, o dia em que os cristãos, no início da igreja, guardaram, se reuniram. Os apóstolos, veja, Jesus apareceu no primeiro dia da semana, quando ressuscitou. Aí os apóstolos estavam reunidos. Jesus apareceu no meio deles. Jesus não disse: olha, vocês estão errados, era para vocês se reunir no sábado. Não, Jesus entrou no meio dele, disse: a paz esteja convosco, e aí deu todas as orientações. Aí é dito assim: 8 dias depois, Jesus apareceu de novo no meio dele. 8 dias depois, faz as contas aí. Do domingo ao domingo, vê quantos dias dá. 8 dias depois. Então Jesus apareceu num domingo, no primeiro dia da semana. 8 dias depois, no outro domingo, ele apareceu de novo e Tomé estava presente. E os apóstolos estavam o quê? Reunidos. E Jesus entrou e disse assim: rapaz, vocês estão reunidos de novo no domingo, é para se reunir no sábado. Vocês não sabem que o sábado é o dia do Senhor? Não, Jesus não disse isso. Ao contrário, Jesus disse: a paz esteja convosco. E quando Tomé o viu, Jesus disse: coloca aqui o teu dedo na minha mão, coloca a tua mão aqui do meu lado. E aí Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E a igreja entendeu ao longo dos séculos que o primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor, dia em que o Senhor apareceu para os seus apóstolos, reunidos em nome dele, é o dia que o Senhor mandou que nós nos reuníssemos. Isso aí a igreja entendeu ao longo dos séculos. Mas vocês, para ficar bem aos olhos dos homens como sendo os guardiões dos mandamentos, vocês fazem aquilo que Jesus condenou lá em Lucas 16, 15 e 16, né? Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominado aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para aí entrar. Ou seja, não adianta querer aparecer, querer ser bem visto, bem quisto aos olhos dos homens. Tudo isso, sábado, lua nova, tudo o que acontecia lá atrás para cultuar a Deus era apenas uma sombra. Uma sombra, sabe o que é uma sombra? Algo que não é nítido. E a realidade é Cristo. Nós cultuamos Cristo, nós celebramos Cristo, nós celebramos a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. E isso aí é verdadeiramente a nova e eterna aliança. Então ele responde aos meus áudios em texto, né? E aqui eu pretendo ser fiel no texto aqui que ele responde. O primeiro, quando eu digo que os judeus mataram Jesus e ele queria que eu fosse lá ver os judeus guardar o sábado, ele diz assim: não foram todos os judeus. Muitos líderes se converteram ao cristianismo. Aí depois eu falo sobre a pergunta e Jesus resume a lei em 2 mandamentos. Aí ele responde o áudio em texto dizendo: esse é o resumo da lei. Se um professor te pede para fazer o resumo de um livro e você o faz, mas deixa fora um dos capítulos de um livro, você não fez um resumo do livro, você fez um resumo parcial e isso não vai ser aceito pelo professor. Aí eu respondo a esse texto aqui com um áudio. Eu vou soltar o áudio aqui, que é como se ele estivesse dizendo que Jesus, porque deixou o sábado de lado, sem falar do sábado nos 2 mandamentos que Jesus resume a lei, é como se o resumo de Jesus não valesse. É como se aquilo que Jesus ensinou não fosse válido. Aí eu respondi: meu amigo, todo mundo sabe que não foi todos os judeus que não aceitaram Jesus, né? Por exemplo, os apóstolos eram judeus, eles aceitaram Jesus. Os apóstolos, Maria, José, Simeão, Zacarias, João Batista, são aqueles que, da antiga aliança, aceitaram o Messias. É o chamado resto de Israel, que aceitou o Messias. E desse resto de Israel se fez um novo povo. O povo da nova e eterna aliança, a igreja. E é esse povo que vai viver
segundo a vontade do Messias. E o Messias realmente ressuscitou no primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana os seus apóstolos se reuniam para partir o pão. E esse partir o pão não era tomar alimento comum, era cultuar a Deus, tanto é que é dito que Paulo pregou e se expandiu tanto no sermão dele que um jovem caiu da janela e morreu, e Paulo desce, ressuscita aquele jovem, volta de novo a pregar e passa a noite toda pregando, anunciando a boa notícia, né? E quando você vai fazer essa comparação aí, que você coloca aí por escrito, né? Esse é o resumo da lei, né? Quando eu falo de Jesus dizendo que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo, né? E ele nada fala sobre o sábado, né? Nem no primeiro mandamento, nem no segundo mandamento. E aí você está dizendo, esse é o resumo da lei. Se um professor te pede para fazer o resumo de um livro e você o faz, mas deixa fora um capítulo de um livro, você não fez um resumo do livro, você fez um resumo parcial. E isso não vai ser aceito pelo professor, melhor dizendo. Então você está querendo dizer que quando Jesus fez o resumo da lei, dizendo que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento era amar o próximo como a si mesmo, tu está dizendo que Jesus errou, que Jesus fez um resumo da lei parcial, e que essa lei que Jesus coloca como sendo a lei da nova e eterna aliança, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, e nada Jesus evidencia o sábado, aí tu está dizendo que o resumo de Jesus foi um resumo parcial, e esse resumo não será aceito pelo professor. Isso chega a ser cômico, para não dizer ridículo, né? Aí ele vai me responder, né? Vai responder os meus áudios. Vamos deixar ele falar aqui. Os áudios dele são curtos, né? De 1 minuto mais ou menos. Eu sou um pouquinho mais, eu às vezes argumento mais. A coitada da Maria Santíssima, ela realmente é uma mulher santa de Deus, mas teve que assistir o seu filho morrendo pela humanidade. Foi muito sofrimento. Maria não merecia saber que os mandamentos seriam mudados, adulterados. Ou se fossem mudados por Deus, não seriam adulterados, né? Deus apenas não teria palavra, né? Falharia com a sua própria palavra, porque Deus não muda, está escrito na Bíblia, viu? Não adianta você querer modificar a lei de Deus, porque Deus não autorizou essa mudança. Isso aí é blasfêmia. Livro que o professor mandou. Estou dizendo que se você pegar um livro que o professor mandou você fazer um resumo do livro, mas você tratou de parte do tema e não tratou do tema todo, você fez um resumo parcial do livro. Só que, quando se diz amar a Deus sobre todas as coisas, já está incluindo: não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de mim, não dizer o nome de Deus em vão, e lembra-te do sábado para o santificar. Quando ele está dizendo amar a Deus sobre toda coisa, ele está dizendo que a pessoa está cumprindo esses 4 mandamentos. Como é que não entra na sua cabeça, macho, hein? E quando diz amar ao próximo como a si mesmo, quando eu não estou roubando, não estou matando, não estou adulterando, não estou dizendo falso testemunho contra as pessoas, eu estou guardando a parte que corresponde ao amor ao próximo. Meu amigo, que Deus te ilumine, viu? Você tem a cabeça dura, cara, hein? É dura, hein? É dura, igual diamante, né? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, né, e o Vaticano mataram 6 milhões de cristãos, 6 milhões de judeus, né, dizendo que eles tinham matado Deus. Rapaz, mas que loucura, gente. Esses descendentes de judeus que moravam por ali, viu, tinham fugido daquela região lá no tempo lá, que a Babilônia invadiu aquelas terras, a Síria, o Egito, e não são descendentes nem dos judeus que mataram Jesus, que acusaram Jesus, entendeu? Então é muita loucura. A Igreja Católica, infelizmente, já fez muita loucura. E continua, né? Porque querendo ainda dizer que porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo passou a ser o dia de guarda no lugar do sábado, se não existe nenhum texto da Bíblia mandando fazer isso, mudar. Olha, sabe qual é a comemoração que se deve fazer, que se faz referente à ressurreição de Jesus? É o batismo. Mergulhou, saiu uma nova criatura. Jesus foi para o túmulo, morreu e ressuscitou para uma nova vida, para uma vida, né, de ressurreição,
de vitória, né? Então, o cristão, o cidadão que aceita Jesus como Salvador e aceita o batismo, quando ele desce nas águas batismais, ele sai uma nova criatura, sai um cristão, evidentemente, que diferente, com mentalidade diferente e publicamente conhecido agora como um cristão, como um discípulo de Cristo. Meu áudio respondendo a ele, né, e falando um pouco sobre a carta aos Romanos, né, que vai falar de distinção de dias como ele faz. Irmão, o grande problema de vocês, protestantes, é que vocês querem fazer isso. Vocês vêm para um tema e depois querem passar para outro. O senhor já está jogando Maria Santíssima aí em outro, na conversa. A gente está falando do sábado. Nós estamos falando do sábado, veja. Deus não mudou as leis. Ok, os 10 mandamentos Deus não mudou. Porém, o dia não faz distinção se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não faz distinção. Contanto que o dia seja guardado um dia para cultuar a Deus. E para a nova aliança, como eu mostrei para o Senhor aí nos áudios anteriores, o dia de culto da nova aliança é o domingo, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor apareceu para os seus apóstolos que estavam reunidos, o dia que os apóstolos se reuniram para a fração do pão, e essa fração do pão não era uma comida, um banquete, uma festa ou um jantar como você tentou colocar, mas na verdade era o culto da nova e eterna aliança, como São Paulo mostra na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aquilo que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu. O Senhor tomou o pão, deu graças, partiu, dizendo: isto é o meu corpo. Tomou o vinho, distribuiu entre os apóstolos, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança. E ele diz: quem comer deste pão e beber desse cálice, sem distinguir que está comendo o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aí o Senhor fica aí preso em dias. Eu vou trazer um texto que é uma bomba, é uma dinamite na doutrina adventista do sétimo dia, que defende separação de comida, né, e faz separação de dias. Veja o que diz aí São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14. São Paulo diz assim: acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Então, Paulo está dizendo que essa questão de comida e bebida e de dia de semana é a opinião de qualquer um que seja. Não é de Deus, é a opinião. Veja, acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo. Outro que é fraco só come legumes. Veja, o que é fraco só come legumes, como vocês adventistas não comem carne, vocês ficam aí inventando carne de nabo de jaca, vocês ficam inventando carne de caju, vocês ficam criando carne como se fossem veganos de todo tipo, e aí se detém muito em comer legumes. Aí Paulo está dizendo: olha, um crê poder comer de tudo. Nós católicos podemos comer de tudo, porque isso foi Deus que fez, tudo é puro aos olhos de Deus. Outro que é fraco, os adventistas, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Então nós não desprezamos vocês porque vocês só comem legumes. Quem não come, não julgue aquele que come. Ou seja, vocês que não comem de tudo, não podem estar julgando a gente que come de tudo. Aí ele diz por quê? Porque Deus acolhe do mesmo modo um e outro. Quem é tu para julgares o servo do outro? Que esteja firme ou caia, isto é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Então vocês ficam aí querendo julgar a gente, se a gente vai ficar de pé, se a gente vai cair, se a gente vai ser condenado, se a gente vai ser condenado, se guardar o sábado está salvo, se não guardar está condenado. Quem és tu para julgar se eu fico de pé ou não? Deus é que me sustenta. Versículo 5 da carta aos Romanos, capítulo 10. Um faz distinção entre dia e dia, os adventistas faz distinção entre dia e dia. Outro, porém, considera iguais todos os dias. Nós, católicos, consideramos iguais todos os dias. Cada um procede segundo sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Vocês fazem isso pelo Senhor, então Deus abençoe vocês, que Deus tenha misericórdia da alma de vocês e que vocês vá para o céu. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor. Nós comemos de tudo e fazemos isso pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor. É vocês que fazem isso. E igualmente dá graças a Deus. Eu espero que sim. Nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Para isso é que morreu Cristo e retomou, ou seja, ressuscitou a vida, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Continuando, por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Isaías 45, 23. Versículo 12, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deixemos, pois, de julgar uns aos outros. Vocês nos julgam porque nós não guardamos o sábado como vocês. E nós não devemos julgar vocês porque vocês não guardam o domingo. Né? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Versículo 13. Deixemos, pois, de julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr um tropeço diante do vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Vocês estão querendo colocar o sábado como um tropeço, em vez de ser como lei de Deus, é um tropeço, está se tornando um tropeço para as pessoas. E é por isso que tem tanta gente saindo das seitas adventistas e voltando para a Igreja Católica. 6, versículo 14, São Paulo diz, Romanos 10, 14. 6. Estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. Os adventistas consideram as comidas impuras, camarão, carne e outros tipos de comida. Tomar café, chocolate, beber Coca-Cola, para vocês isso tudo torna alguém impuro, né? Versículo 15. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Ou seja, São Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 10, capítulo 13, versículo 10, que a caridade cumpre toda a lei. E como vocês não agem por caridade, por causa do sábado e por causa de comida, aí ele diz que vocês vivem pecando, né? Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Peca. Pela comida não acuses a perdição daquele. Veja, pela comida não acuses a perdição daquele por quem Cristo morreu. Não venha a tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e gozo no Espírito Santo. Quem der deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questão de comida ou de sábado, né? Eu aqui acrescento, todas as coisas em verdade são puras, mas o que é mal para um é o fato de comer provocando um escândalo. Mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser um escândalo e ocasião de queda. Tens uma convicção, guarda para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide, mas aquele que come, apesar de suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Tudo o que não procede da convicção é pecado. Então vocês aí ficam fazendo separação de comida, de dias. Isso tudo aí é somente para julgar e condenar as pessoas. E isso é pecar contra o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não é questão de cabeça dura. A questão é que o Senhor acha que a palavra sábado é o mandamento. Não, o mandamento é guardar um dia. Um dia. A Bíblia não fala de sábado. Eu mandei um estudo para o Senhor aí. A Bíblia fala de repouso sabático. Aí, essa palavra sabaton, né, ficou traduzida, que significa repouso, descanso. Então, qualquer dia durante a semana que nós escolhermos para cultuar a Deus, será o nosso repouso e será o dia de culto ao Senhor. Porém, como a igreja viu que Jesus descansou, Jesus descansou, né, morreu na sexta, aí desceu à mansão dos mortos no sábado e foi pregar, foi anunciar o evangelho, e no domingo ele ressuscita para não mais morrer, ou seja, ele conclui toda a sua obra de salvação. Então, para nós católicos, como ele descansou no sábado e entrou na eternidade, esse dia, como ele descansou no domingo, melhor dizendo, esse dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, é o dia do repouso eterno. E esse é o dia que nós guardamos, o dia da Páscoa de Cristo.
Entendeu? Agora, o Senhor fica aí fazendo distinção de dias, como se o dia fosse alguma coisa. Não, o que importa é o repouso. O repouso. Nós guardarmos um dia para cultuar a Deus. Esse é o Shabat. Esse é o dia do repouso. Esse é o dia do descanso. Não é o sábado que nós conhecemos hoje. O sábado que nós conhecemos hoje nada tem a ver com os mandamentos de Deus. Essa falácia. Esse outro áudio aqui é para falar sobre a questão da Igreja Católica, que ele diz que matou milhões de judeus, né? Aí fala do Papa de Hitler. Essa falácia aí, né, de que a Igreja Católica junto com Hitler, isso aí vocês estão falando do Papa Pio XII. Qualquer pessoa que fizer um estudo, um estudioso sério, alguém que estudou, alguém que faz uma pesquisa histórica desses fatos, vai ver que o Papa Pio XII, ele não era o Papa de Hitler, ele não se juntou a Hitler. Ao contrário, ele ficou ali na maciota para salvar inúmeros judeus. Pesquisa aí, faz uma pesquisa, irmão, faz uma pesquisa sincera. Não acredite em mim, faz uma pesquisa sincera na internet. Quantos judeus foram salvos por conta da Igreja Católica? Quantos judeus foram salvos por conta da Igreja Católica? Inclusive, pela ação que o Papa Pio XII fez. Faça uma pesquisa sincera. Não acredite em mim, não. Eu não vou mandar texto, eu vou mandar nada para você. Faça uma pesquisa sincera. Tem até um judeu que sobreviveu graças à Igreja Católica, que ele escreveu um livro exclusivo para falar sobre as pessoas que a Igreja Católica salvou na Segunda Guerra Mundial. Agora, esse papo de dizer que o Papa era amigo de Hitler e que se juntou para caçar os judeus, isso tudo é mentira. Isso é fake news, irmãos. Irmão, isso aí, se o senhor não tomar cuidado, o senhor pode estar pecando. Né? Eu não vou dizer, pode ser por ignorância. Se for por ignorância, tudo bem. Né? Não será imputado sobre ninguém se a pessoa não conhece. O próprio Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, se você não tem conhecimento, então não vou dizer que você esteja pecando. Mas se você fizer uma pesquisa sincera, você vai ver que nada tem a ver essa história aí de a Igreja Católica junto com Hitler matar 60 milhões de judeus. Meu amigo, é muita gente, viu? Mas faça uma pesquisa sincera que o senhor vai ver, tá certo? O senhor aí... Tudo aquilo que você faz, tem dúvida? Aqui ele manda o outro áudio e depois eu responderei esse áudio e o outro dele, né? Vamos lá. Tudo aquilo que você faz, tem dúvida? Você está pecando porque você não teve a certeza de que é pecado e está fazendo. Mas quando você tem absoluta certeza do que você está fazendo, falando, então você está tranquilo, Deus, né? É o meu caso, né? Caso da maioria dos adventistas, nem todos os adventistas que estão lá na igreja adventista são adventistas, né? Alguns são penetras de outras igrejas, né? Como aquele 8 de dezembro, sei lá, de janeiro, onde pessoas do PT invadiram lá os prédios lá do governo, quebraram tudo e esconderam as gravações, né? Para botar a culpa numas velhinhas que andavam com a Bíblia na mão. Então é assim, tem muita gente que frequenta a igreja só para investigar, ver onde é que tem algum lugar para meter o dedo e fazer mal àquela igreja, ou destruir aquela igreja, ou sei lá. É assim, nós estamos numa guerra, né? Do grande conflito entre o bem e o mal. Mas Deus é vitória, Jesus é o Cordeiro, e nós seremos salvos pelo sangue do Cordeiro, não é por nossas obras. As obras são apenas uma prova de que estamos procurando viver à altura, né, dos mandamentos de Deus, à altura do que Deus pediu, porque Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Me mostre onde foi que Jesus foi para a carpintaria de sábado. Diz que Jesus foi no sábado para a igreja, como era o seu costume, na sinagoga, né? E Paulo também pregava disso, primeiro dia da semana ao sexto, no sábado ia pregar o evangelho. Lá em Apocalipse 1:10 diz que no dia do Senhor, santo sábado, né? 150 e tantas vezes falando no sábado como santo na Bíblia, não pode. E Jesus diz que ele, o Filho do Homem, é o Senhor do sábado, então como poderia ser o domingo? Gente, pelo amor de Deus, aí vocês botam no rodapé da Bíblia. Com certeza, isso aí que está falando o dia do santo do Senhor é o domingo. Alterem, tirem lá sábado, tirem o dia santo lá e botem a palavra domingo para você ver o que vai acontecer. Lá em Apocalipse 19, 21, 22, diz que a pessoa que altera qualquer coisa da Bíblia está fora do reino de Deus, não vai participar da árvore da vida. Ou seja, a pessoa que está condenada, né? Está perdida. Então não vamos mexer na Bíblia não, vamos deixar do jeito que ela está, na originalzinha dela, viu?
e vamos fazer o que está escrito nela. Está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus disse isso porque sabia que a humanidade ia esquecer de guardar o seu santo sábado. Então, lembra-te, isso é a palavra de Deus, está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, meus irmãos, aqui, veja o áudio dele, né? Eu não tinha respondido para ele, mas ele está dizendo que a Igreja Católica adultera a Bíblia, porque lá no Apocalipse capítulo 1, verso 10, diz assim: no dia do Senhor. E aí, para João e para os apóstolos da Nova Aliança, o dia do Senhor era exatamente o dia em que eles estavam reunidos. Jesus entrou e ficou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Era o primeiro dia da semana, 8 dias depois, como eu já falei em outros áudios. Aí ele vai dizer que a gente está adulterando a Bíblia. Quem adulterou a Bíblia? Lutero pegou a Bíblia, veja, Lutero, pai do protestantismo, pai do adventismo também, porque todas as igrejas protestantes nasceram de Lutero, ali, Lutero, Zwingli, o Calvino e tudo mais. Então, eles nasceram de Lutero. Lutero tirou 7 livros da Bíblia, tirou o capítulo 14, se eu não estou enganado, do livro de Daniel, e queria tirar do Novo Testamento a carta aos Hebreus, a carta de Judas, queria tirar a carta de Tiago, porque falava da cooperação das obras na fé. As obras cooperam com a fé, e aí a gente é salvo pela graça mediante a fé e as obras, porque Tiago vai dizer que sem obra a fé é morta, e que as obras completam a fé. E também lá no versículo 24 de Tiago 2 vai dizer: vede o homem como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E aí Lutero queria tirar a carta de São Tiago, e ainda disse que a carta de São Tiago era carta de palha. Queria também tirar o livro do Apocalipse, porque fala de intercessão dos santos, fala de almas no céu, né, intercedendo. E aí queria tirar o livro do Apocalipse. E nós é que estamos adulterando a Bíblia? Não, quem adulterou foram eles. Mas vamos lá, né? Vamos para as minhas respostas a esse último áudio dele aqui, né? Esse áudio dele aqui, eu vou responder com esses 2 áudios aqui. Vamos lá. Confunde as coisas, né? Daniel 9:7, quando ele vai falar da desolação, da abominação, ele está falando de Etíoco Epifânio IV, que queria profanar e profanou, né, o templo de Deus. Inclusive se ofereceu até porco lá no templo de Deus. Isso antes de Cristo. Aí Cristo fala sobre Cristo vai dizer que existe essa profanação da abominação, alguma coisa assim do gênero. Isso aí está se falando de Etíoco Epifânio IV, que profanou o templo de Deus antes de Cristo e que tentou mudar as leis judaicas. É só você pesquisar e você vai ver, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso aí. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. Eu vou pesquisar ele aqui, vou encontrar ele e vou mandar para o senhor, viu? Isso aí não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Outra coisa, quando você vai falar que existem 2 mulheres no Apocalipse, aí você induz, né, tenta levar as pessoas ao engano, dizendo que uma mulher é a igreja e outra mulher é uma igreja falsa, que está com seu cálice cheio de abominações, né, que inebriou toda a terra, e esses são heresias. Isso tudo aí é mentira. Você está fazendo uma interpretação errada do livro do Apocalipse, capítulo 17, 18, isso aí, e capítulo 13, que vai falar sobre essas mulheres. A mulher do livro do Apocalipse, uma é a igreja, e a outra é Roma imperial pagã, que o mundo todo foi embriagado com ela. Inclusive, se adorava vários deuses em Roma. E os cristãos morreram para não adorar nem o imperador e nem os deuses. Aí lá na frente, Constantino vai acabar com a perseguição aos cristãos. Teodósio vai aceitar o cristianismo como sendo a religião oficial do império. E aí isso aí nada tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Existem 2 mulheres no Apocalipse. Uma é a igreja e a outra é uma cidade. Não tem uma igreja falsa. Uma é a igreja e uma é a cidade. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Quer vocês aceitem, quer não. Agora, vocês ficam deturpando as profecias para ver coisas que tenham semelhança com algumas coisas litúrgicas da Igreja Católica para tentar colocar na cabeça das pessoas que aí é a Igreja Católica. Isso aí é deturpar a Bíblia, viu, meu irmão? Deturpar a Bíblia. Eu vou soltar esse áudio dele aqui.
e eu respondo com outro áudio, esse mesmo áudio aqui, veja só. Porque existiam leis que regiam a religião, diziam, olha, no sétimo ano vocês não precisam plantar mais, o que se colher desse ano vai ser para os pobres. Então, na lei da religião, que era a lei cerimonial, existiam dias de guarda que depois que Jesus morreu na cruz, não precisamos mais utilizar naqueles sábados cerimoniais. Mas o sábado da santa lei de Deus, que os homens mudaram, quebraram. Você já leu Daniel 7:25, dizendo que o homem do pecado cuidaria em mudar os tempos e a lei, viu? E ainda perseguiria o povo de Deus por um determinado tempo. Você nunca leu isso, não? Vocês não estudam profecia, não, vocês aí, da católica? Vocês não entendem o Apocalipse, não? Sabem que no Apocalipse fala de duas mulheres, uma mulher que tem um cálice cheio de abominações, que são as falsas doutrinas, as heresias. E existe a mulher santa, vestida de branco, que é a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, Apocalipse 14:12. Você não consegue entender isso, não, meu irmão? Então eu mandei o primeiro áudio falando sobre Daniel, agora o segundo. A desculpinha dos adventistas é essa: lei cerimonial e lei moral. Essa é a desculpinha. Quando na verdade Paulo está falando exatamente que o sábado, ele não pode ser considerado um dia superior aos outros. Está nítido aí. Leia capítulo 10 de Romanos, que eu mandei para você o áudio aí. Está nítido. Alguns fazem a separação, são vocês. Outros pensam que todos os dias são iguais. Somos nós. Para nós, todos os dias são iguais. Porém, nós damos ênfase maior ao dia em que Cristo ressuscitou e entrou no descanso, no Shabat, no sábado eterno, né? Na eternidade. E é para lá que nós vamos. Faça uma pesquisa aí na patrística, né, da carta de Barnabé. Procure aí, carta de Barnabé na patrística. Ele foi discípulo de Paulo. Carta de Barnabé, o capítulo 15 da carta de Paulo, de Barnabé, né, que Barnabé escreve à igreja, que ele ficou responsável, e você vai saber aí o que é o sábado de Deus. Lá no versículo 8 dessa carta de Barnabé, capítulo 15, versículo 8, ele vai dizer, veja o que Barnabé vai dizer. Ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neomenias, né, e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, né, quando ele morre, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo, ou seja, após a ressurreição. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, ou seja, o domingo, o dia da ressurreição, chamado 8º dia, né, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus e lá repousa até o dia de hoje. Este é o verdadeiro Shabat, repouso, sábado de Deus, o 8º dia. O dia que é o primeiro da nova criança, da nova criação, da nova e eterna aliança, o domingo, o dia em que Cristo ressuscitou e entrou na eternidade para descansar de todas as suas obras. Deus abençoe e fique em paz. Então, meus irmãos, aqui eu concluo, né? Depois ele me mandou um áudio aqui de 7 minutos, eu não vou mais colocar aqui, mas depois eu posso continuar gravando outro vídeo e depois vou responder para ele, né, que ele vem falar sobre o Grande Conflito, um livro totalmente cheio de deturpações históricas, né? Não tem veracidades, e aí ele vem falar do Grande Conflito e que escreveu Ellen White, ou seja, Ellen White podemos dizer assim, o espírito de profecia que rege a Igreja Adventista. Então eu fico por aqui e no próximo vídeo eu responderei a essas acusações dele aqui, que com o livro O Grande Conflito de Ellen White, ele vai dizer que a Igreja Católica é a verdadeira prostituta, né? A igreja que prostituiu o mundo. Então fiquem na paz, Deus abençoe, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais alguém e vamos evangelizar. Salve Roma, salve a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica, e que viva Cristo Rei. Amém.